mais uma vez aqui estamos, dando continuidade às considerações das informações das 21 eternidades, já que no vídeo 2 tivemos alguns problemas técnicos e dando continuação a estas informações sobre essas 21 eternidades que a cultura racional nos detalha, nos esclarece e nos proporciona o verdadeiro saber quem somos, o porquê que assim somos, como nos formamos, de onde viemos, como viemos e para onde vamos. E nessa detalhada descrição, que encontra-se no ditado deste grande ser iluminado, Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade verdadeira é o racional superior, autor único, sem segundo nem terceiros, da cultura racional, sendo Manuel Jacinto Coelho o porta-voz único, sem segundo nem terceiro, da maior luz do saber de toda a história da humanidade, que é a cultura racional, que vem proporcionando a todo estudante que busca com seriedade o estudo de si mesmo, se conhecer, vai recebendo a descrição detalhada da nossa verdadeira origem, que é a origem da humanidade, a origem do universo, os primórdios da nossa evolução sobre esse chão, após termos nos deformado do que éramos racionais, puros e imperfeitos, deixamos de assim sermos para nos tornarmos animais cheios de defeitos, imperfeitos e desconhecidos de si mesmo. Então, através do estudo da cultura racional, feito através das leituras dos livros Universo e Desencanto, a pessoa vai adquirindo um aprendizado excepcional, fantástico, extraordinário sobre a origem da causa da formação de todos os feitos e efeitos visíveis de todos os seres visíveis e invisíveis da natureza material, da natureza celeste e como também da nossa verdadeira origem. E assim, como estamos a relatar, dar as nossas considerações sobre a informação da nossa formação e que ficamos exatamente no quarto degrau, aonde foi esse momento um longo tempo dentro desse espaço já formado pelo quatro, né, o quadrado da base da transformação deformativa da planície racional, que transformou-se na goma e na resina, que deu formação à água e à terra, consequentemente fluindo e formando vários fluidos dentro desse campo eletromagnético que trabalharam para a nossa formação e a nossa constituição. Tudo isso interagindo no processo de arquitetura natural, como nos diz o Racional Superior, nos livros Universo e Desencanto, que foi uma forma, diria assim, uma arte natural idealizada e formada para nos dar causa e formação neste chão aqui após termos perdido o nosso corpo original. Portanto, essa interação que houve das três energias, a energia racional, que restou dos habitantes do mundo superior, que materializou-se na célula primordial, a célula principal do nosso ser, que é a célula racional, a célula do raciocínio, por isso o raciocínio é o dono da vida, sendo ele o responsável pela composição, o grande maestro que orquestrou a organização das 37 trilhões de células que se organizou, formando o nosso corpo de matéria, né? Essa materialização, como nos é dito pelo Racional Superior, que a vida surgiu de uma arte natural pela consequência da deformação que deu causa a seres assim como são. Que para projetar a máquina humana houve um senso geográfico racional para descrever o mapa da formação do corpo humano, como mais adiante será especificado os pormenores de sua formação. Então, na formação da especificação dos seres foi a forma trabalhosa
para dar causa e efeito à diferença entre todos. A diferença porque somos todos de uma origem só, origem racional, a vida é racional, é fruto dos seres racionais que se extinguiram e por essa razão especifica o racional superior no seu ditado, senhor Manuel, que demos um grande trabalho para dar causa a essa diferenciação dentro dessa deformação que foi constituída pelas essas três forças elaboradas e interagindo nesse diagrama dos fluidos que constituíram a nossa formação e que gestou em cima da goma e da resina, que foi a base que os fluidos, através do fogo, derivado exatamente do foco de luz, e do ar, o ar, exatamente, os fluidos que ia se formando pela transformação da planície, desse campo energético que ia se transformando. E a arquitetura dessa arte natural é elaborada dentro desse ideograma para a formação do nosso corpo orgânico, que foi animado pelo fogo e pelo ar, né? O oxigênio, que dentro dele tem vários fluidos que também dá a composição da nossa formação, e aí o desenvolvimento primitivo dos seres que são totalmente diferentes dos corpos atuais. Então vale lembrar, como o racional sempre nos lembra, no seu ditado do Universo em Desencanto, que esses códigos genéticos foram todos manifestando-se naturalmente no processo de evolução para a composição da formação do corpo orgânico, na medida que a deformação das nossas virtudes, da formação, quer dizer, a formação que ia dando da nossa vida, que ia sendo criada, derivando-se destes 7 reinos, né, que é responsável pela criação, essas 7 partes que compõem o porquê que assim somos. Então, nesse resultado, que hoje somos assim, nessa forma. Aparentemente, muitos imaginam que sempre fomos assim, de forma alguma, porque nunca devemos esquecer que nós, viventes aqui no chão, somos adequados à natureza que nos fez. E no início dessa deformação, os viventes primitivos eram formados apenas por 3 partes da natureza. A natureza, que é esse sistema eletromagnético constituído, formado pela goma e pela resina, que foi produto da transformação deformativa da planície racional, esse campo de energia, cujos pivôs e causadores dessa deformação foram os habitantes que se extinguiram em cima do início da água e da terra, da goma e da resina, que deu consequência à materialização na produção de outros tantos fluidos, como o lítio. No terceiro para o quarto foi formado esse fluido arquidoférico, lítio, dentro do berílio, e daí essa constituição da formação fluídica, orgânica, gerada exatamente dessa parte da planície racional, que deu consequência à formação dessas 3 energias se materializarem num corpo ressurgindo do chão, da resina e da planície, o lítio, que é um fluido arquidoférico, que tem a inteligência e poder de transformar a energia, materializar dentro de uma organização cósmica, e por isso que ele é um elemento raro encontrado atualmente na natureza, pois ele é a causa originária de todos os minerais existentes, porque foi ele, através dele, no princípio, quando a goma começou a se derreter, ele foi transformando nos sais minerais, e por essa razão, grande parte das águas que foram oriundas e originadas da goma, derretida pelo calor do foco de luz, com a interação do hélio, do hidrogênio, que iam interagindo com essas forças da resina e da goma aqui no chão, promovendo esses sais minerais, e daí as águas se tornando salgadas. Por essa razão, grande parte das águas oceânicas, elas são salgadas. Já as águas nascentes,
oriunda da resina, do olho d'água, né, que chama olho d'água, já são águas doces, porque ela não tem o enriquecimento desses sais minerais produzidos pelo lítio, e por isso que esse fluido ele atualmente é usado pela neurociência, pela medicina neurológica, em tratamentos psiquiátricos. Por ser raro, também é uma força de ligas metálicas cujo tem o poder de materializar esses fluidos que com a carbonização produziu exatamente essas ligas metálicas produzidas por esses fluidos, essas bactérias, esses germes, e até hoje são usados aí em muitos métodos tecnológicos, assim, desenvolvidos pela própria ciência do pensamento e do chão. Mas deixamos isso para lá e seguimos com a razão do nosso ser, já que os viventes foram formados por essa natureza, por esse sistema eletromagnético, por essas três partes, que foi o fogo, oriundo exatamente do foco de luz, que reuniu todas as nossas virtudes, inicialmente a goma e a resina, a goma que é exatamente uma transformação da parte da planície racional na sua materialização pela litiação, pelo lítio, pela força do lítio, que foi com a força do hélio, fazendo a hipolação e dela sair na resina, que com o calor houve a carbonização, e essa carbonização, uma torrefação, e assim nesse estágio de terceiro para o quarto, os habitantes do mundo racional já tinham perdido toda a sua composição de massa cósmica, todas reunidas nesse foco de luz, e daí resultando a extinção desses primitivos seres sobre a goma e sobre a resina. E por essa razão, essas três partes primordiais, primeiras, deram causa à formação dos primitivos corpos dos seres primitivos, que foram os monstrengos que ressurgiram do chão. E por essa razão que o racional faz essa afirmação, que o vivente são adequados e feito à natureza que o fez. Quando ele nos notifica, dizer que somos um centro astrológico, porque viemos de cima do mundo racional, desse mundo cósmico, rebaixando a nossa vibração, a nossa frequência, e assim sendo, chegamos à extinção do nosso corpo original e tivemos que reassumir um corpo artificial, fruto de uma arte natural, planejado por Vênus, que foi exatamente a grande arte da natureza divina. E assim, nessa junção do três, que é essa síntese da criação do mundo espiritual, o mundo das experiências, que é o mundo eletromagnético, que produziu esta fórmula para a criação de cada um dos mundos. O mundo da matéria, através da composição e formação dos fluidos arquidoféricos, o mundo eletromagnético, é um mundo espiritual entre o Sol e a Terra, através do planejamento da inteligência, da energia cósmica que planejou tudo isso, do astral superior, através dos 7 habitantes planejadores, que são os 7 planetas, Marte, Mercúrio, Vênus, Saturno, Júpiter, Netuno e Plutão. E assim, dentro dessa representação desses 3 poderes, dessas 3 forças divinas, nesse processo de transformação deformativa, houve essa manifestação na qual essas 3 forças, essas 3 energias atribuíram a composição básica desses 3 pontos, dessas 3 forças: a goma, que foi a água, e a resina, a terra, e aí com a força e a energia da inteligência racional, oriunda desse foco de luz, que com o passar do tempo transformou em fogo, que é o foco de luz da energia racional, reuniram os 3 poderes na formação de um corpo, e daí a razão de termos 3 máquinas no nosso relógio, que foi preparada, elaborada nesse diagrama de restituição de um corpo para a nossa evolução, que é a matéria, o corpo orgânico. E assim nos tornamos esse ser dependente das 7 partes, que foi passar com o tempo, mas no início
tivemos que nos adequar a esta natureza primitiva, essa natureza cósmica ainda que estava no processo de criação, transformação e materialização dessas três energias. E à medida que a própria natureza, porque a natureza é esse sistema, esse conjunto de transformação, então quando começou essas transformações, junto dela fomos também nos transformando e a inteligência dessas três energias foi elaborando um código genético para dar organização, para a formação dos viventes aqui na Terra, para a sua evolução, para com o passar do tempo encontrar em si mesmo a razão do seu ser, que é o despertar da sua consciência, o raciocínio, que é a imunização racional. Mas para isso tivemos que ter sucessivas transformações num processo de mudança da própria natureza. E nestas transformação da natureza original, que era a planície racional, essa parte no qual esses habitantes do mundo racional vieram progredindo por conta própria, fazendo uso do livre-arbítrio, que foi se transformando e tomando formações diferentes do seu estado natural, e por isso o racional usa essa semântica de deformação, esse neologismo diferente da interpretação da imaginação e do pensamento. Então, nessas transformações da natureza original, da planície racional, que já se encontrava no processo de goma e resina, pelo rebaixamento vibratório, isso já na quarta eternidade, aonde esses habitantes chegaram ao seu estado de extinção do seu corpo original, extinção que tem também um outro significado diferentemente do pensamento e da imaginação na compreensão da cultura artificial. Mas chegaremos lá, naturalmente, vamos compreendendo toda essa mudança cíclica, evolutiva, transformativa desse sistema fluídico e elétrico, formado pelo foco de luz, que hoje chamamos de Sol, que com o tempo foi se transformando, foi entrando no processo de curto, e que hoje reconhecemos ele, essa fonte de energia, dessa combustão de grandiosidade, de formação de grandes fluidos atmosféricos, como hidrogênio, hélio, todos os fluidos e toda essa composição química e atômica que existe nesse universo material, é produzido por um grande engenheiro arquiteto dessa deformação, que é o Sol. Tudo isso é feito pelas nossas virtudes, pelas nossas vidas, que perdemos ao nos distanciarmos do nosso verdadeiro estado natural, da unidade que era o mundo racional, e que interceptamos a evolução dessa planície, que sofreu essa evolução, e com ela, perdendo as virtudes, também houve a junção na formação e constituição desse astro-rei, que é o rei, o senhor da vida aqui no chão. Então, todo por ser formado as virtudes desses seres que éramos nós, antes de sermos o que somos, mas que éramos habitantes do mundo racional, corpos de massa cósmica de energia racional, que começamos a gerar propriedade de vidas fluídicas dentro do calor que era irradiado desse foco de luz, dessa luz que resplandecia sobre a goma e a resina, irradiando fluidos, forças, e nessa ação química, atômica, energética, o nome não modifica o ser, agindo assim a água e a terra como coadjuvadora dos fluidos deste foco de luz, dessa fonte de vida, que foi acelerando com as mudanças e as transformações mais e mais, e assim, dentro dessas transformações, fazendo a criação genética de um novo ser, de um novo corpo, para conduzir a essência da vida desses habitantes do mundo racional, que perderam o seu corpo original de massa cósmica e que agora estava no processo de rebaixamento vibratório, formando uma outra formação de vida microbiana, virulenta e germiniana, que foi exatamente irradiada por essa fonte de luz, desse foco de luz, sobre a goma e a resina, e essas três forças primordial foi exatamente dando formação
dentro de um sistema de organização orgânica, um novo corpo, para que pudéssemos exatamente evoluirmos. Por isso que o ser humano, o racional superior, nos mostra e nos prova que o ser humano é simplesmente um composto de uma parte da materialização dessas três energias que deu consequência e formação a esse corpo físico que teve a sua materialização através de uma organização e que é sustentado por essa parte vibracional, por essa parte vibratória, por essa parte energética, regulada pelas duas máquinas do chão, desse sistema, dessa natureza eletromagnética, que é a imaginação, o pensamento. Por isso que o ser humano faz o que pensa, mas não pensa o que quer. Então esse processo foi evoluindo com o tempo, mas tudo isso foi iniciando uma formação orgânica. Se a matéria é uma simples composição orgânica formada de uma composição cosmológica gerada por essas três energias primordial que sofreu a transformação dentro dessa deformação, por estar fora do seu verdadeiro natural de corpos de energia racional. Por isso que o racional superior diz que a causa do animal racional é o corpo de energia racional que se extinguiu-se em cima do início da água e da terra e que deu formação aos vírus, microvírus visível e invisível, como também o germe, para constituir no pingo d'água, que é o sêmen, um corpo orgânico. E assim, a energia eletromagnética que se harmoniza, formando e materializando o corpo, que pela inteligência dessa energia, que é a energia racional, por ser pura, limpa e perfeita, que é a essência da vida, o dono da vida, está materializada na máquina do raciocínio. E assim sendo, a energia racional que forma a vida é uma energia pura, limpa e perfeita, por ser a essência desses seres que se extinguiram em cima da goma e da resina e que se transformou nesse corpo orgânico, nesse corpo material, nessa composição de materialização que está sendo animado pela energia elétrica e magnética que nos lapidou, nos evoluiu para chegarmos ao encontro com a nossa razão de ser e nos conhecermos, saber quem somos e nos reconectarmos novamente com a nossa verdadeira origem. Então, afirma o racional superior que esses habitantes do mundo racional, que adentraram por livre e espontânea vontade para essa parte não pronta, lá no mundo racional, isso na epigênese, que deu consequência a essa hipogênese, que é esse segundo mundo, o mundo de matéria. Então, esses seres chegaram à sua extinção, mas só que temos que atinar com a razão que essa palavra extinção, ela tem um significado dentro da composição do neologismo racional, dentro da semântica racional, dada pelo racional superior, um novo sentido. Eis, quer dizer, eis é antes. Tim, tinha essa força que gerou essa ação dentro dessa terra que evoluiu dentro dessa força natural que é a energia, que transformou-se numa forma diferente, e por isso que a palavra extinção não é a eliminação, desaparecimento, como pensam muitos, mas sim, para não dizer que o ser humano perdeu e quebrou a sua estrutura corpórea, ele usa esse termo extinção, que é completamente diferente do entendimento do pensador e do imaginador, esse entendimento deformado aqui do chão das pessoas que têm exatamente essa limitação para compreender essa força da razão que somente vamos compreender estudando de si na cultura racional através da leitura dos livros Universo e Desencanto. Então essa compreensão das pessoas é muito, diria assim, subjetiva. A compreensão que o racional superior nos dá é mais, diria assim, objetiva e transcendental, e por essa razão temos que entender e compreender que tudo que se extingue, segundo a compreensão terráquea do ser humano, a extinção é sumir, desaparecer, e não sobra nada, e não resta sequer nenhum efeito. Já o conhecimento de cultura racional,
o racional superior, que é esse habitante do mundo superior, que veio exatamente usando essa metodologia arcaica que é a cultura, o conhecimento, a palavra que nós dominamos através da palavra para nos ensinar a verdade, a realidade. Então, a extinção, ele mostra a transformação, é a deformação, porque deformação, tomamos uma outra formação de ser, era de uma forma, quando éramos verdadeiramente natural, eterno, puros e perfeito, perdemos essa formação natural por ter saído da unidade do mundo racional e tomamos outra formação, nos deformando por termos chegado à extinção daquela vida primitiva que era pura, limpa e perfeita, e assumimos uma vida transitória, passageira e perfeita dentro desse espaço de tempo no processo de evolução planejado por Saturno, o senhor do tempo, dentro desse quadrado que é essa geometria, que é o centro dessa Terra, que dentro do diagrama produzido pela resina estruturou este segundo mundo nessa composição da materialização da energia eletromagnética que deu formação a esse mundo de matéria. E assim a cultura racional, o racional superior, nos faz sabedores de todas as leis universais, de todas as leis natural, da natureza superior como da natureza inferior, e mostra que nada se acaba e tudo se transforma de um estado de vida para o outro, e que a lei da gravidade foi consequência exatamente do erro grave que cometemos em não atender o chamado de atenção do superior racional, e que adentramos por uma parte não pronta para o nosso progresso, interceptando a evolução dela, e aí resultou num grave erro de transgredirmos as leis, diria assim, desse mundo superior transbordando, e aí formou exatamente um deslocamento dessa parte, que é a planície racional, que resultou, ao invés de uma evolução, um processo evolutivo, ao invés de alcançarmos a apuração da pureza, houve exatamente uma condensação num rebaixamento vibratório dessa energia primordial, que é a energia racional. Então, vida é eterna, não se acaba. Perdemos nosso corpo original, de massa cósmica, que subdividiu-se em 7 partes, tudo isso planejado pelos 7 arquitetos, que deu exatamente uma estrutura, assim, geográfica para essa arquitetura natural, essa arte natural, para ser recomposto um corpo original, transitório e passageiro, para que houvesse a condução da essência da vida, que é o raciocínio, esta célula que está exatamente, é a célula madre, ela é a rainha das células, por isso que a célula pineal, ela tanto é célula como é glândula, ela produz todo o sistema endócrino da organização das 37 trilhões de células que é organizada e formada pela materialização da energia elétrica magnética. Então, as três energias reuniu-se no poder de uma força das 7 partes do porquê assim somos para a formação de um corpo transitório passageiro, porque essas 7 partes diria assim, é consequência do nosso corpo de massa cósmica que subdividiu-se das 7 partes, por isso tornou-se os 7 reinos da vida. Os 7 reinos, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais vegetais, todos formados e constituídos pelas nossas virtudes, pelas virtudes da resina e da goma, oriundo da planície racional. Então, por isso que é essencial o estudo de cultura racional para que haja compreensão e não somente repetição. E para assim surgir o desenvolvimento para encontrarmos em nós mesmos a imunização racional. Então, é essa a razão que o racional superior usou essa palavra extinção para aqueles habitantes do mundo racional que somos nós. Porque a etimologia lógica, x, é um sufixo que significa passado, ex, minha ex-esposa, meu ex-marido, então, o ex é esse sufixo dentro da língua que o racional superior usou, dentro dessa metodologia, dando um novo sentido para a explicação da nossa formação e da nossa constituição originária. E assim o ex é sufixo, que significa passado, pretérito,
já que tudo foi feito do verbo. O verbo é ação. Então, estes são, então, são o sufixo de ação, que significa adoração, que significa movimento, que significa uma ação de adorar, de movimentar. É uma exumação, eis uma adoração, eis uma ação, eis exumar um ser do chão. Por isso que ressurgimos do chão, a matéria foi uma exumação dessa energia que se extinguiu, perdendo seu corpo original de massa cósmica, como também enganação, e por isso que o magnetismo nos enganou com a centelha de vida de acender e apagar. Quer dizer, nascemos, crescemos, sofremos, depois morremos, sem saber por quê, porque esse corpo é uma arte natural, é uma magia, é uma enganação, uma ação da força magnética que enganou todos no processo de lapidação, lapidar pela ação, para chegarmos a uma evolução, para podermos nos conhecer e reintegrarmos a eternidade novamente, por termos saído do natural verdadeiro. Então, o racional superior, a cultura racional é muito rica em neologismo, é muito rica em significado, que nos faz transcender o significado real, material, dessas palavras, que palavra quer dizer, pá é um instrumento, lavra, trabalho. Um instrumento de trabalho para a nossa evolução, e nessa evolução termos uma verdadeira compreensão com o uso da razão. E aí, somente a imunização para nos munir de todas essas ações de conhecer e saber por quê e como foi, por que foi. E assim, com muita maestria, com muita sabedoria, Manuel Jacinto Coelho soube fazer toda essa maestria, toda essa elaboração, nos presenteando a maior escrituração cultural de toda a história da humanidade, onde deu a definição de tudo e de todos, com base, com lógica, com provas e comprovações. E quem estuda a cultura racional, ele se torna um ser milionário, enriquecido e iluminado por ter exatamente o conhecimento verdadeiro de si. E assim, quem conhece cultura racional está salvo, porque conhece a ação que o salva. Então, o Manuel Jacinto Coelho, esse grande mestre, mestre dos mestres, nos esclarece toda a verdade para a nossa libertação. Então, ele utilizou estas palavras, usando do método para que tivéssemos uma compreensão de algo que está além da nossa compreensão material do pensamento e da imaginação, somente desenvolvendo o raciocínio, que é a essência da razão, que é a essência da vida, que é exatamente a consciência verdadeira e positiva, para ter essas confirmação de tudo isso que eu estou a esclarecer nessas considerações, por esses 52 anos de estudo da cultura racional, e que tem essas provas e comprovação, e podendo dizer que ele, com muita maestria, Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade é o racional superior, e ele se omitiu dizer quem era verdadeiramente, para não provocar em nós emoções, nem tampouco uma revolução na humanidade. Então ele veio de mansinho, de forma natural, nos presenteou com esse tesouro do tesouro, que é a imunização racional, para nos conhecermos, saber quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos, que é a cultura racional, através da sua voz celestial, que editou, e para nos glorificar, os livros Universo e Desencanto, materializando esta ação, esta força da energia racional, para despertar nossa verdadeira consciência divina, que é o nosso raciocínio. Então ele, com muita sabedoria, utilizou a palavra extinção para dizer que acabou a ação pura, limpa e perfeita daqueles habitantes que era de uma composição de massa cósmica, de uma energia pura, limpa e perfeita, que é a energia racional, essa força divina, essa força de perfeição e de limpeza, transformando-se pelo seu rebaixamento vibratório, por ter se distanciado desse campo
harmônico desse campo originário, que é o mundo racional, já na quarta dimensão, já no quarto degrau, ele chegou a essa materialização, a essa condensação. E por isso houve a extinção daqueles corpos primitivos, ou seja, a transformação por ter chegado esses habitantes a perder todas as suas virtudes, que se reuniu no foco de luz, e dessa perda teve totalmente o rebaixamento, o seu senso vibratório foi totalmente rebaixado, e ficando somente a essência da vida, que teve que exatamente se transformar. Então, eles se extinguiram em cima do início da água e da terra, que foi o princípio da formação dela através da goma e da resina, e que deu formação ao elétrico e magnético, que, em junção com essa essência da vida, formou o corpo que foi animado pelas duas energias, que é o corpo do animal de origem racional. Então, essa ação racional acabou com a pureza, com a eternidade do ser, com a limpeza, e por isso ressurgimos, fomos exumados da resina, da carbonização dos fluidos arquitoféricos, que a resina, que é a composição oriunda da goma, derivada da planície racional, que também se deformou. E assim, devido a essa ação, acabou com a pureza e a limpeza, como também com a perfeição desses primitivos habitantes do mundo racional, que ressurgiram do chão, em forma de matéria, como monstrinhos, monstrengos. E aí vamos tendo todo esclarecimento, e por essa razão o senhor Manuel Jacinto Coelho, racional superior, com muita maestria, usou esse termo extinção. Mas, portanto, os corpos de energia racional, que deu causa e consequência a todos os vírus, microvírus visíveis, que organizou todos os órgãos desse corpo, e que deu causa ao animal racional, foi o corpo de energia racional, que se extinguiu, perdeu a sua estrutura corpórea, mas a sua essência ficou, formando essa ação que está cristalizada, materializada nesta célula superior, de natureza superior, que é a célula pineal. Por essa razão, o nome dela é epífise. Epi, prefixo grego, significa superior. Fis, natureza. Então, uma célula de natureza superior, que ao mesmo tempo é uma glândula, porque ela chegou ao seu rebaixamento vibratório total e passou a coordenar a organização dos órgãos da formação, do ressurgimento daqueles seres que se extinguiram e que foram exumados, que foram a extinção, e nessa extinção se exumaram, nascendo do chão, na forma de um novo corpo transitório e passageiro, que é esse corpo de matéria, que é uma materialização da energia elétrica e magnética. Então, nós morremos e fomos exumados, e que agora, pelo desenvolvimento do raciocínio, vamos adquirir a nossa ressurreição, ou seja, ressurgir para a vida verdadeira no mundo racional, após a nossa exumação do chão, para buscar encontrarmos com a razão e se conhecer. É interessante vermos esta realidade, que é, de uma forma bem simples, transmitido por esse supremo raciocínio do universo, com muita maestria, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. Portanto, minha gente, o corpo de energia racional extinguiu-se, a sua ação de pureza, perfeição e limpeza, e assumiu uma outra ação de imperfeição, de ser transitório, essa ação, que por isso que é extinção passada, ficou no passado, extinção, ficou essa ação de pureza, imperfeição e limpeza, apenas condensada, materializada, exatamente nessa célula cristalizada. Por isso que o racional diz que com o tempo deveríamos encontrarmos em nós mesmos esta ação de pureza e perfeição, no despertar a nossa consciência verdadeira e positiva, que é o raciocínio, esta energia pura, limpa e perfeita, que é o Deus vivo que está dentro de cada um de nós, que é o raciocínio, que nos conecta com o absoluto, com a fonte e a origem, que é o mundo racional. Porque ela permaneceu, essa essência, agindo, por isso que o raciocínio é o dono da vida, ele é o dono da paz, ele é o dono de toda essa deformação, o raciocínio, porque foi o que restou, ficou desse habitante, que foi a extinção,
quer dizer, se tornou esse habitante ex, e aqui agora está nessa ação o animal que busca a sua ressurreição, ressurgir exatamente para a sua verdadeira ação de ser, que é racional, voltando a ser puro, limpo e perfeito. Se essa palavra extinção traduzisse o fim, diria assim, fosse a tradução meio definitiva de fim, de finalização, finalizar essa ação, então não existiria essa deformação, porque fim, na verdadeira acepção do termo, diria assim, linguístico, tudo então teria paralisado, tudo estava inerte, parado, encerrado neste terceiro degrau para o quarto, quando os habitantes do mundo racional se extinguiram, quando a terceira eternidade para a quarta eternidade, na quarta é que foi a conclusão da extinção de todos os corpos desses habitantes em cima da goma e da resina. Então, se fosse o fim deles, da vida, o fim da vida, porque vida é eterna, não se acaba, por isso que nada se acaba, nada se perde, tudo se transforma de um estado de vida para o outro, de acordo com o estado vibracional, a frequência vibratória dessa força em ação. Porque, na verdade, se levássemos a termo a palavra extinção, como é compreendida pelo imaginador e o pensador aqui no chão, então haveria tudo paralisado, tudo parado, tudo encerrado nesse terceiro degrau e nada existiria. Então, essa hipogênese não existiria, não haveria desse mundo adâmico, desse mundo de goma e de resina, de Adão e Eva, de homem e mulher, não haveria. E hoje não estaremos aqui, eu não estaria aqui a esclarecer todas essas informações que eu aprendi na cultura racional, lendo e relendo os livros Universo e Desencanto, transmitido e nos presenteado por esse habitante do mundo superior que teve a coragem, no seu infinito amor, de vir até nós trazer esta luz verdadeira da razão para nos reconectar com a origem, que é o racional superior, a personalidade verdadeira do senhor Manuel Jacinto Coelho, que teve essa coragem de vestir esse corpo de animal, ser animal, para nos ensinar o caminho de volta à eternidade, que é o mundo racional. Então, o racional superior dá um novo significado, por ser uma cultura transcendental, cósmica, superior à sua cultura, que é a cultura racional, a cultura do mundo racional. Então, ele vem dando, através desse estudo divino, desta realeza divina, que é a cultura racional, um novo significado às palavras, que palavra, como eu disse, é um instrumento de trabalho para nossa evolução e nossa libertação, e assim alcançarmos a nossa salvação. E por essa razão ele nos diz: salvo, quem conhece cultura racional está salvo, porque é um conhecimento superior, um conhecimento divino, que através das palavras por ele usada com muita maestria, que veio nos glorificar através da sua voz celestial, nos revelando esses cursos que nela está desenvolvido, 48 cursos que a mente humana conhece, que desenvolveu aqui no chão, mas se perdeu nos mistérios, enigma e fenômeno, a cultura artificial. Então a cultura racional desenvolve todos esses cursos de uma forma simples e natural, definindo com base e com lógica, e desenvolvendo mais 28 cursos que a mente humana nunca imaginou existir, que esclarece a nossa verdadeira origem, a origem de tudo e de todos, a origem do universo, a origem do mundo. E aí vamos conhecer as 4 energias, as 4 forças do universo que regem a vida, e conhecer verdadeiramente a vida. Então, essa definição é feita com muita maestria, com muita simplicidade e humildade, por esse grande ser, esse grande porta-voz da verdade e das verdades, este aparelho de luz divina, esse ser de inteligência divina, Manuel Jacinto Coelho, esse grande brasileiro, carioca, que nos transmite esse grande conhecimento transcendental, transcendental porque transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos e doutrinários, sem atacar, sem ofender, sem humilhar ponto de vista nenhum, mas sim justificando o porquê de tudo. E por essa razão, cultura racional não é contra nada, não é contra ninguém, porque ele coloca tudo no seu devido canto. E assim a cultura racional
traz esse curso também de neologismo racional. Isso é um curso desenvolvido dentro da cultura racional, o neologismo racional, ele criando novas palavras e dando um novo significado a algumas palavras já existentes criadas dentro da cultura artificial. E assim ele vai demonstrando toda a verdade verdadeira, colocando tudo no seu devido canto e mostrando a nossa forma verdadeira, a nossa origem verdadeira, a origem do mundo, a origem do universo, de uma forma simples e natural, que cada termo, por ele empregado pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade verdadeira é o racional superior, este raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que com naturalidade e maestria ele vai nos esclarecendo a razão do nosso ser, a origem do nosso ser, a razão do universo e deste mundo. Porque, na verdade, se hoje passamos a nos conhecer, a saber o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos, é graças a este ser, a esse habitante que teve a coragem, no seu infinito amor, de vestir um corpo de animal para poder conosco se comunicar e nos presentear com o maior saber de toda a nossa existência aqui no planeta Terra, que é a cultura racional. Então, esse termo empregado que ele usa tem uma razão de ser, porque, na verdade, se hoje compararmos o habitante do mundo racional com o ser humano, só nos resta concluir uma simples verdade, que foi, na verdade, o fim mesmo daquele ser eterno, daquele ser puro, limpo e perfeito, e que esse ser, em relação a nós, somos imperfeitos, cheios de defeito, passageiro, transitório, pensador, sofredor, desconhecido deste mundo de matéria, sem saber o porquê. Então, dentro desse aspecto concreto, então, pode ser o fim, foi o fim de uma formação de vida verdadeira e eterna que tivemos no terceiro para o quarto degrau dessas 21 eternidades que deu consequência a essa deformação racional que nos encontramos. E, no entanto, não foi, pode ter certeza que não foi, porque Deus é justo, é amor, Deus é luz, é sabedoria, e tudo que ele criou, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, porque somente ele tem esse poder de criar. E nós apenas de deformar e transformar, fazendo uso indevido do nosso livre-arbítrio, que foi isso que aconteceu. Foi uma deformação, ou seja, tomamos uma outra forma de ser, por uso indevido do nosso livre-arbítrio, que transgredimos as leis naturais desse supermundo divino, desse reino celestial, que é o mundo racional, e estamos cá embaixo no chão, como se fosse um buraco olhando para cima, sem saber por quê, por termos passado por esse vácuo do esquecimento e ficando aqui desconhecido de si mesmo, sem saber quem éramos, o porquê que assim éramos, de onde tínhamos vindo, como viemos, por que viemos, para onde vamos e como vamos. Mas graças a este habitante do mundo racional, o superior racional, que veio até nós, chegando aqui no dia 30 de dezembro de 1903, pela sua grande coragem de vestir um corpo de animal sem ser animal, pelo seu grande amor à humanidade, para nos presentear com a luz verdadeira do nosso ser, que é a luz racional, a energia racional, que é o seu Manuel Jacinto Coelho, no dia 30 de dezembro de 1903, a 1h30, a unidade 3, 30 minutos, 3, que é as três forças unidas no só poder, o 0 que representa a eternidade se manifesta no eu dessa criança iluminada, que a 1h30 nascia aqui no chão para nos presentear com a imunização racional, esse tesouro dos tesouros. Então, Manuel Jacinto Coelho era aparentemente um ser como nós, diferente, que ele não era terreno, por ser ele, a causa do corpo dele, esse corpo de energia desse habitante do mundo racional, o superior racional, que deu causa e consequência à sua personalidade verdadeira, que é o racional superior, este raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, autor da cultura racional, que ditou, através desse porta-voz da verdade das verdades, através da comunicação, da voz dele, da voz celestial, que ele
ditou para nos glorificar universo em desencanto e assim nos esclarecer a nossa verdadeira origem. No entanto, aí está esclarecido e mostrando a todos nós que a extinção na terceira eternidade para a quarta não foi o fim desses habitantes que deram causa e consequência à formação deste segundo mundo, que é fruto de uma deformação da planície racional. E assim, essa deformação ela é simplesmente consequência de uma origem superior. E nele permanece a ação que está dentro de nós, materializado nesta célula pineal, que é a máquina do raciocínio. Então, foi tudo isso, minha gente. Você estudando a cultura racional, aí você vai entender tudo isso que eu estou a falar, a considerar nessas minhas palavras, através, adquirir tudo isso. Não é do meu eu aprendi com Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade é o racional superior, na leitura dos seus livros Universo e Desencanto. E assim, como ele mostra, que foi no quarto degrau, foi o grande marco dessa novidade da extinção desses habitantes e o reinício, ou seja, a exumação da essência desse ser, desse habitante, que nasceu do chão em forma de animal, animado por essas duas forças geradas dessa planície racional, que deu causa a esse mundo material. Então, os habitantes do mundo racional ganhando essa nova estrutura corpórea, dessa organização, diria assim, elétrica e magnética, que é a matéria, pelo processo da transformação, que fez a conservação do vínculo da essência divina, da origem divina, em forma de uma máquina do raciocínio, que é a célula pineal, ou a epífise. Ep, prefixo grego, significa superior, física natureza. Então, o raciocínio, que é esta energia cristalizada, materializada nessa célula do tamanho do caroço de mostarda, que localiza no eixo do mesencéfalo do cérebro humano, ela é a máquina do raciocínio que está sobrepondo a base do chão, que é a máquina da imaginação e do pensamento, que foi acionada pela energia do campo eletromagnético e que se desenvolveu para nos dar essa preparação através da lapidação para chegarmos ao conhecimento da razão e desenvolvermos esta célula da razão, que é o raciocínio. Então, Manuel Jacinto Coelho, esse habitante do mundo racional, cuja sua personalidade é o racional superior, ele veio até nós não para nos fazer crente, mas sim ele veio resgatar a nossa célula da razão, que estava perdida e que exatamente ressurgiu do chão, como uma exumação, nesse corpo, devido à materialização da organização da planície racional, desse corpo orgânico, que é o corpo de matéria eletromagnético. E assim, essa transformação está revelada, e quem quiser ter a certeza e a comprovação de si mesmo, passando a se conhecer, a saber quem é verdadeiramente, o porquê que assim é, de onde veio, para onde vai e como vai, tendo a clareza, a clarividência perfeita, racional, pura, limpa, é só estudar de si, através da leitura dos livros Universo e Desencanto, que é a base desta cultura do mundo superior, trazida por esse habitante, o racional superior, através do seu porta-voz aqui da verdade na Terra, Manuel Jacinto Coelho, que você vai se desenvolver e se conhecer, e desenvolver esta célula suprema, divina, que é o elo de ligação de todos com o absoluto. E o mais importante, minha gente, é perceber também que a partir dessa transformação dos habitantes do mundo racional, sobre a parte da planície racional, no terceiro para o quarto degrau, quando o racional superior fala da extinção, ou seja, a transformação, a deformação, ou ele se deformou para uma outra formação de ser, outra forma corpórea, essa nova dimensão que foram criadas exatamente pela força da ação da energia, que é a força de atuação e criação, e que foi tudo ao mesmo tempo, e sim, diria assim, que a pessoa acha que as coisas acontecem assim, da noite para o dia, não, vai no processo, a natureza é um processo lento, natural, você não sente crescer, você cresce quando você vê, você está grande. Você nasce de um pingo d'água, o pingo d'água passa por um feto, o feto passa por um corpo, então tudo isso dentro de um processo
de tempo e de espaço criado dentro desse processo de transformação. Então, não é rapidamente os acontecimentos. A natureza é ritmo, é movimento, é compasso, é evolução e transformação, ainda mais dentro dessa natureza, diria assim, deformada, dentro dessas dimensões que foram criando, cada degrau, cada eternidade era uma dimensão, era uma composição vibratória de inteligência, de consciência, de forma de vida que foram sendo criadas dentro dessas transformações. E não foi assim do dia para a noite, não foi, foi durante 21 eternidades. Uma eternidade é um tempo incontável, parece interminável. Poderia até atribuir a um ano astrológico, por ser um centro astrológico, equivale a um ano astrológico, mais de 26 mil anos. É um movimento que o Sol faz, o astro-rei, criador, onde está a nossa força, a nossa virtude, a nossa vida, que deu exatamente a formação dentro desse ser orgânico que é a matéria, dentro dessa dimensão. Então, foi tudo isso naturalmente criado, não foi ao mesmo tempo, e sim foi criando num processo de espaço, de tempo, por isso que aí entra Saturno, esse Comodoro Sideral, que é Cronos, senhor do tempo e do espaço, que vai exatamente senhor da responsabilidade, porque transgredimos a lei natural, então ele é o senhor do karma, o karma quer dizer, é o que chama os religiosos, por não ter conhecimento, de pecado. O pecado original foi o abuso do livre-arbítrio, ou seja, o transbordamento da lei natural, que transgredimos, a não atendermos ao chamado de atenção do superior racional e que tivemos essa deformação, esse rebaixamento vibratório. E assim vem esse grande Comodoro Sideral, esse planejador do tempo e do espaço para a nossa evolução dentro do compasso das mudanças da natureza. Então, no primeiro degrau, lá na epigênese, porque a ela é a epigênese. Que é a epigênese? É a criação superior dos habitantes puro e perfeito pelo superior racional no mundo racional. Então, no primeiro degrau, exatamente, que foi criado exatamente quando interceptamos aquela parte da inteligência da planície racional e que resultou no dono dessa deformação, que é o magnético, essa força magnética da materialização planejada por Marte, que é outro Comodoro Sideral. Então, tudo isso, o Cronos é o senhor do tempo e do espaço, assim como Marte é o senhor da matéria, do martírio, da lapidação, assim como Mercúrio é o Comodoro Sideral, o senhor exatamente da inteligência, da intelectualidade e da razão, do conhecimento e do saber, assim como Vênus é o senhor, é o planejador, é o Comodoro Sideral da beleza, da arte e sua candura e sua beleza, dessa criação, dessa arte natural da nossa criação aqui no chão. E assim como Netuno é o senhor criador exatamente da nossa intuição, da nossa parte, diria assim, a clarividência, a clareaudiência, essa parte espiritualista da expansão das experiências, do invisível, do contato com o cosmo, com o supercosmo. Aí vem Plutão, que é o senhor dos mistérios, dos enigmas, e senhor também da morte, o poder da transformação deste ser orgânico, que é um ser transitório, passageiro, por estar fora do seu estado natural. Então, tudo isso tem uma razão de ser. Então, lá na dimensão racional, era totalmente diferente dessa dimensão material. Por isso que a mente concreta, o raciocínio concreto, que é o pensamento desenvolvido pela cultura artificial, produzida pela glândula pineal através da serotonina, que dá ao ser humano o poder cognitivo, o poder, diria assim, da sensação da alegria momentânea, passageira, da felicidade. Então, tudo isso tem uma razão de ser. Para quem estuda verdadeiramente a cultura racional, tem toda a definição lógica básica, de uma forma simples, natural, transmitida por esse habitante do mundo racional, que é o racional superior, através de seu porta-voz único, sem segundo nem terceiro, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, esse grande brasileiro, esse senhor sábio dos sábios, este grande mestre dos mestres, esse é o maior homem de toda a história da humanidade,
que trouxe a luz da razão, do saber para nos presentear. E assim, vamos agora conhecer a razão da formação de tudo, conhecer essa dimensão racional, de onde veio este ser superior, nos esclarecer, nos ensinar o caminho de volta para voltarmos a sermos o que era, racionais puros, limpos, perfeitos e eternos nesse mundo superior. Então, depois de termos transcorrido todas essas dimensões, foram 21 eternidades, que iremos aqui, nesses vídeos subsequentes, esclarecer, dentro da minha compreensão e minha consideração, eternidade por eternidade. Então, a dimensão racional, depois das dimensões se sucederem de acordo com o grau de frequência no seu rebaixamento vibratório, que ia tomando, de acordo com a frequência, a vibração, todas as coisas dos seres foram gestando naquela dimensão, que foi na terceira para a quarta geração. Por isso que a quinta eternidade, vocês devem ter já, quem lê o Universo de Desencanto, estuda o Universo de Desencanto, deve terem observado que no primeiro, segundo, terceiro, quarto degrau, ou primeiro, segundo, terceiro e quarta eternidade, chegaremos à conclusão da formação de um corpo material, que é o corpo animal, mas só que ressurgimos do chão como monstrengos, monstrinhos, monstrões, aí teve a sua evolução nesse processo que a natureza vai nos conduzindo. Então, esse é o degrau, por isso que chegamos à conclusão da formação do corpo material, já no quarto degrau. Então, uma vez teve um leitor que chegou, Cláudio, eu estava lendo o histórico, olha só a confusão se a pessoa não estiver atenta, fazendo uma leitura reflexiva do ditado desse grande ser universal, que com muita simplicidade e humildade, o senhor Manuel Jacinto Coelho, colocou toda essa verdade real, com base com lógica, e às vezes tem pessoas que ainda fazem confusão por viver ligado aos fusos horários, do semifuso, e fica confuso, confundindo, aí vem aquela maratona de querer uma concorrência de leitura e passando pelas entrelinhas, deixando de compreender o que está nas entrelinhas do ditado desse grande ser universal, dessa luz maior do universo, que é o racional superior, este raciocínio superior, todo o raciocínio do universo, e fazem confusão. Quando o racional superior mostra que 18ª eternidade que estamos, a 18ª eternidade, este é um livro do histórico, aí só, mas não é 21 eternidades, 21 eternidades da epigênese, matéria de dimensão, até o dia de hoje. Mas do quarto degrau até o dia de hoje, que a extinção dos habitantes ocorreu no terceiro degrau, da terceira eternidade, ressurgindo, se materializando na quarta, tomando a formação, é como se fosse exumado, renascendo, ressurgindo do chão, na matéria, formado pela goma e a resina, com a formação da força do Sol, e aí estamos na 18ª eternidade. Então não existe confusão a ser feita, o racional superior vai esclarecendo de uma forma sempre natural a realidade, porque foi na quinta eternidade, no quinto degrau, que passamos a observar um grande progresso desses habitantes que tinham ressurgido do chão, da resina, daquela carbonização, sendo a sombra desses habitantes que se extinguiram, e aí surgiram os monstrinhos cegos, mudos, surdos, que a natureza foi formando e já deixaram por entre as cinzas, a cinza daquela planície que foi carbonizada com a força daquele foco de luz, que foi derretendo a parte da goma e a outra parte da resina, que foi carbonizando, fazendo a torrefação, a planície racional. Na verdade, já não era mais monstrinho, já eram monstrengos, urrando, guinchando, ali exatamente buscando se compreender, se conhecer. E assim, minha gente, de ver aqui, já estou com 1h04, ainda tem alguns minutos para chegar até a próxima eternidade e dar depois continuidade, né, para não cansar muito a memória dos irmãos que está a nos acompanhar nessa transmissão aqui das eternidades. Então, como eu estava dizendo, tá, aqueles monstrinhos já não eram mais monstrinhos, passaram a ser monstrengos, que deixaram de ser
cegos, mudos e surdos, e entrando, já começando a caminhar, a engatear sobre as cinzas da planície, que na verdade ali já eram monstrinhos, eram monstrengos, urrando, guinchando. Aí, durante toda essa eternidade, você vê, foi um tempo que naquela época não tinha quem nos ensinasse. Então, a própria força, a atuação da energia magnética, que ia exatamente desenvolvendo a imaginação, as imaginação daqueles seres que ressurgiram do chão, então que estavam já caminhando sobre as cinzas daquela planície, eles ficaram já como monstrinhos, deixando de ser monstrinhos, cegos, surdos e mudos, já começando a abrir a visão e tendo uma imagem em ação, e aí tendo uma transformação, passando para monstrengo, enfrentando assim umas grandes intempéries cósmicas ali, de um ar diferente desse atual, dentro dessa eternidade. E nessa quinta eternidade, como quem estuda ali as eternidades vai ver que ali os monstrões começaram a urrar, a guinchar, porque estavam querendo se comunicar uns com os outros. E né, não sabiam falar, porque não tinha quem ensinasse, e começaram a urrar, começaram a guinchar, como se a vida não passasse daquilo mesmo. Como a criança, quando a criança ela nasce, ela não sabe falar, ela tem a linguagem própria de urros, conversando até a mãe começa a ensinar as primeiras palavras, papai, mamãe, e aí repetindo. Então, naquele tempo não havia. Então, vivendo eles agora, a sua... Aí, olha só a diferença. Quer dizer, nos extinguimos da terceira para a quarta. Então, aí surgimos como monstrinho. Primeira eternidade, passamos a eternidade como monstrinho. Aí passamos para a segunda eternidade como monstrões. Os monstrões, já ali, enquanto a planície vivia a sua quinta eternidade. Então, isso, a epigênese a hipogênese dentro da epigênese. Então, a planície, que é a natureza, já estava na sua quinta eternidade, e esses seres que foram reformulados, porque eles se extinguiram e ressurgiram do chão, eles já se encontravam na sua segunda eternidade como monstrões. Como monstrões, nasceram como monstrengo, passaram para monstrões, já passeando, caminhando sobre as cinzas daquela planície, que sofreu a torrefação e a carbonização daquele foco de luz celestial, daquela energia cósmica, e aí os habitantes do mundo racional, já materializado em forma de animal, como um bicho mesmo, passaram para a fase de monstros, soltando a voz. O esforço foi tão grande em querer se comunicar um com o outro, que estava um perto do outro, olhava aquele, né, aquele, urrando, buscando uma comunicação, porque ainda não havia a voz, estava abrindo o relógio, a imaginação levou 7 eternidades para ser apurada e desenvolvida. Por isso que a imaginação, a máquina da imaginação, está ligada à visão, está ligada à audição, à comunicação, que é a fala, a voz. O único animal que fala, tem o dom da comunicação da fala, é o animal de origem racional. O irracional, ele usa o faro, e a linguagem dele não é a fala, ele se comunica através do faro e de outros, o latido, rinchando. Então, é a comunicação dele. Mas a fala mesmo, aperfeiçoada, é um animal de origem superior, que é a origem racional. E aí começou esses monstros a soltar a sua voz, buscando, olhava assim, pá, até ir aperfeiçoando, se desenvolvendo. Isso um tempão, a natureza preparando, desenvolvendo naturalmente, intelectualmente, a máquina da imaginação, que levou 7 eternidades, o primeiro milênio. Isso, o primeiro milênio. Começaram a fazer marcação, esses monstrões, né? Que começaram a soltar a sua voz. Eram gagos. E hoje a natureza justifica. Tem pessoas que são gagas. Por quê? Justificando antes de ser. Então, isso, a natureza tem os registros. Tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma causa de ser.
os seres ferozes, os terroristas, são essa parte monstruosa, resquício que ainda está florando dentro daquele ser que não se aperfeiçoou, não se lapidou, não se domesticou. Então, mantém ainda essa força esquerda magnética, brutal, dentro de si, a se desenvolver e a gerar essas ações violentas até hoje, né? Com toda a civilização artificial, com toda a cultura artificial, tudo isso. Então, deixando isso para lá, sigamos em frente. Então, aí a fase dos monstros soltando a voz, cada vez mais, vivendo ele já aí dentro do chão, aqui na planície, nesse segundo mundo, da terceira eternidade. Interessante, a terceira eternidade, dentro da composição de materialização do corpo orgânico do ser humano. Então, aí iniciando a sexta eternidade para a planície racional, que desceu do mundo racional. Então, dentro da epigênese, essa transformação, já estávamos na sexta eternidade e na matéria da evolução, ressurgimento do habitante em forma de animal, encontrava-se da terceira eternidade, iniciando assim a sexta eternidade da planície racional, e nessa formação desses monstros que começaram a soltar a voz, que eram gagos. E essa gagueira durou um grande tempo, já na sétima eternidade da planície racional. Temos que fazer essa diferenciação, por isso que o estudo é essencial, não podemos ficar repetindo. Então, a sétima eternidade, o sétimo degrau da descida da planície, que é a sétima eternidade, ia descendo cada vez mais, ia rebaixando cada vez mais a frequência desse campo vibratório, que é esse sistema, esse conjunto que chamamos de natureza, e sempre se transformando, tomando uma outra formação de ser, de materialização, numa composição energética, numa força. E assim, essa parte da planície perdendo as virtudes, a goma tomando outra formação, que era de uma estrutura cósmica, perdendo também as virtudes, e a resina também, e o resto que ficou dessas virtudes e dos corpos racionais, que se extinguiram, que tomaram a formação de animal, que ainda existia essa força, essa energia na resina e na planície. Esses vírus, esses microvírus, esses germes, que constituíam essa força, que eram as virtudes, a vida desses seres. Então, com o advento dessas virtudes, dessas vidas reunidas, gerou aí o princípio da formação da Lua. Aí foi exatamente a sétima eternidade, o início da formação da Lua, a Lua nova. Era uma nova vida que esses seres, esses habitantes estavam tendo. Por isso que a Lua, ela regula, é a mãe, ela foi formada das virtudes restantes da planície, da resina e dos habitantes. Por isso que a Lua regula. Então, a mulher tem uma grande influência da Lua, por ela representar a força da Lua. Por isso que a mulher, ela tem o instrumento, o aparelho biológico dela, uma composição lunática, por isso que ela menstrua, diria assim, o ciclo lunar, que é a lua cheia. Isso não foi de início, foi com o tempo na evolução. Mas chegamos lá, não vamos botar o carro adiante dos bois, né? Então aí, na sétima eternidade, surgindo a Lua. E já pela planície racional, que já estava totalmente deformado o seu estado natural, e que era esse campo da goma e da resina. Então esses habitantes do mundo racional, que eram os monstrões, que ressurgiram do chão, da resina, dessa composição, dessa junção da resina com a goma, da polaridade elétrica e magnética, que animou esses seres nessa composição de massa cósmica, que eram os monstrões mesmo, progrediram, começaram a caminhar, progrediram o princípio da evolução, que resultava o primitivo desenvolvimento. Então, eles tinham esses monstrões, era na base dos 7 metros, mais ou menos, tá entendendo? Então, a terra dos gigantes, né? Você vê a composição da energia. Então, eles progrediram o princípio de uma evolução que resultaria no primitivo desenvolvimento da gagueira, saindo daquele estágio de gagos, já tentando exatamente um domínio sobre a comunicação, fazendo as marcações, aí via, vamos dizer, pedra, pé, aí
drá, aí depois pedra, pedra, aí ali aquela comunicação, e cada clã, cada grupo que estava ali aglutinados, iam criando o seu estilo de formação. E aí vai surgindo a diferenciação de línguas, cada um criando a sua forma. Vamos dizer, uma hipótese, uma comparação aqui para melhor compreensão de quem está me acompanhando. O brasileiro, né? Olhava aqui, vi. Aí o outro, vi, todo mundo repetindo. Dó, vi, dó, can, né, cocó, aí caneco. Aí já foi formando, fazendo a marcação que isso era um caneco, que isso era pedra, que aquilo era um vidro. E aí já era o inglês, o hipótese, o americano olhava para os seus para o Lorde, quer dizer, Deus. A gente aqui olhava para Deus, olhava para o sol, Deus, né? Então, a mesma coisa, com uma forma de buscar se compreender, se comunicar, diferente, mas dizendo a mesma coisa. Por isso que a descrição não é a coisa descrita. Já dizia Krishnamurti, que a descrição não é a coisa descrita. E por isso temos que ter a compreensão da razão. Mas sigamos em frente nessa transformação da evolução, deste progresso, do princípio evolutivo, da evolução desses primitivos seres aqui no chão, e com o advento da formação da Lua, que é a grande mãe reguladora da natureza. Saíram eles da fase de monstro, já era uma nova fase, a Lua nova, aí saindo de monstro, passando para a fase de monstrões mais evoluídos, vivendo eles já na quarta eternidade da formação do ser orgânico, mas que a planície racional, que é o conjunto desse sistema, a natureza, já se encontrava na oitava eternidade. A oitava eternidade. Independente da formação da Lua, a planície racional continuava perdendo as suas virtudes, que era a sua vida, a sua força, a sua energia, que era a essência magnética ali, que ia compondo a constituição da formação arquidoférica, dos fluidos arquidoféricos, que dentro da nossa composição cultural temos a tabela periódica, tudo isso é gerado do elétrico magnético, dessa polaridade. E aí continuava formando pequeninos corpos isolados uns dos outros. A diferença entre a formação da Lua e das estrelas. Então, a virtude da planície foi formando as constelações, as estrelas. E aí, isso já na oitava eternidade da planície racional, começaram a surgir a formação das estrelas, que nessa formação das estrelas não entrava o resto das virtudes dos corpos racionais. Extinto na planície, que deu formação à goma, e a outra parte, a resina, que tem formação à terra, o homem e a mulher. Já mais adiante existia, em sua extinção, na planície, sim, tudo era uma transformação da deformação da energia da planície racional. Assim sendo, as estrelas igualmente são formadas das virtudes perdidas da planície racional, que era um campo de energia que deu consequência à formação da goma, que formou a água, e da resina, que formou a terra, com o calor do foco de luz, que é o Sol. Então, aí também, já uma eternidade depois que a Lua já tinha se formado, aí vem a segunda fase da Lua, a Lua crescente, já crescendo a evolução da formação dos 7 reinos da vida, para a composição da evolução da categoria dos animais que estavam se desenvolvendo no chão. E nesse tempo de espaço, nessa mudança, nesse compasso, já éramos monstradontes evoluindo, saindo daquela gagueira, já buscando um aperfeiçoamento na comunicação, querendo se comunicar uns com os outros, buscando exatamente se aglutinar. Então, embora estivesse formada a Lua e as estrelas,
Vale a pena lembrar aqui a todos que a Lua somente começa a se divulgar na 13ª eternidade. O quê? Porque o 13 é o número da transformação dentro da temática da matéria, que é a numerologia. O 13 é porque ela tem essa força, a unidade unida com as três energias, já dando a composição dos quartos da Lua. Então, na 13ª eternidade, fazendo apenas um quarto que era a Lua Nova, uma nova vida, um novo estágio, uma nova força, vibrando no processo da evolução daqueles seres que estava evoluindo naturalmente, que levou mais uma eternidade da 3ª para a 14ª da planície, para completar os quarto da Lua. Sair da crescente, nova, crescente, lua cheia e depois minguante. Aí quando ela chegou a minguante é que chegou os primeiros casos de morte, de transformação. Mas aí vamos em frente, não vamos adiantar. Porque quando as estrelas, embora tenha principiado no 8º degrau da planície racional, elas só se manifestam e se divulgam na 18ª eternidade. É interessante isso aí. Então, nessas condições, nós, habitantes do mundo racional, já nos encontrava aqui no chão, passeando sobre as cinzas da planície, na 9ª eternidade. Aí fomos observar, com a chegada da formação da Lua, a grande regente da natureza, mãe, a Lua, e as estrelas surgindo, ainda não havia dia e noite, era só dia, elas foram aparecendo naturalmente. E os habitantes começaram a ganhar um aspecto selvagem. Já era uma mudança de estágio da composição, da formação desses seres primitivos que surgiram, aqueles monstrões, já tomando uma formação de selvagens. Viviam eles, que somos nós, antes de ser o que somos, vivíamos na 6ª eternidade, aqui neste segundo mundo que criamos, em forma de monstros, já se transformando de monstro para selvagem, tomando essa mudança cíclica natural de transformação. E aí, na 10ª eternidade, a planície racional continuava descrevendo e dizer assim, sobre a arquitetura desses 7 arquitetos que acompanharam para a formação desse diagrama, denominado esse sistema que chamamos de natureza, planejado por esses 7 comodoros siderais, que deram a estrutura da formação das 12 constelações. Isso já foi com o tempo, não foi na 10ª eternidade de jeito nenhum. A planície racional continuava descrevendo no cosmo o heliograma, através de um consenso geográfico racional, formando um macroespiral sobre a composição da inteligência do hélio, esse fluido arquidoférico que dava a formatação das galáxias em forma de espiral, deixando atrás de si a mecânica racional e passando a criar a mecânica celeste, que é o universo, sendo esta uma força contínua, gerando uma atuação para a transformação e assim intuir essa ação nos seres que foram os arquitetos dessa deformação que somos nós. Uma vez para trás, ao longo da 3ª eternidade, quando nos extinguimos em cima do início da goma e da resina, e tudo isso foi planejado, ficaram esses comodoros siderais, que são esses viventes do astral superior, que nós chamamos de planeta, essa força planetária, como Marte, que é o dono da matéria, que martiriza, que lapida, que levou a ação das conquistas aqui na civilização, aqui no mundo do chão. Vênus, que é a arte, foi que criou as artes, a diplomacia, a beleza, né? Mercúrio, que é a intelectualização, a inteligência, esses seres que estão em nós, como o racional mostra, ele mostra exatamente
quer dizer, o engenheiro-chefe da deformação é o Sol. Estes 7 arquitetos deram a formação dessas 7 partes que deu origem ao nascimento de outros arquitetos que são os seres humanos. Aqui na Terra, cada qual com a sua arquitetura e multiplicando as inovações, sempre novos modelos, novos modos e sempre inventando novidades, arquiteturas novas. Mas o engenheiro-chefe da deformação é o Sol, feito pelas virtudes perdidas dos que saíram do mundo racional, entrando por uma parte que não estava pronta para entrar em progresso, e daí progredindo por conta própria, e daí começaram a perder suas virtudes. Virtudes são vidas que se transformam em outras vidas, que foi o Sol. E o Sol, por ser feito das virtudes dos seres racionais, que são vidas que os racionais perderam, é que deu causa dessas vidas todas, dessa deformação racional, desses seres animais, desses feitos das 7 partes, do porquê tudo assim é, todos assim são, e o porquê que assim são. Então, o mundo é consequência dos seus próprios habitantes, que são os seres humanos, causadores que criaram esse segundo mundo por livre e espontânea vontade, no uso indevido do livre-arbítrio. Por passar por essas transformações todas, é que os seres humanos nunca puderam saber como foram feitos. Como o bicho do queijo, ele não sabe que ele saiu da vaca. A vaca deu o leite, depois botou para coalhar e depois fez o queijo. Depois o queijo apodreceu e depois de podre foram feitos os bichos. E o bicho nunca soube o que era antes de ser bicho. E nunca soube que ele veio da vaca. E nunca soube que ele veio do leite. E nunca soube que o leite veio do capim. E nunca soube que ele veio do queijo. E que o queijo apodreceu e formou a bicharada. E assim é o ser humano. Passou por tantas transformações deformativas, que nunca soube como foi feito, nem de onde veio, como veio, por que veio, para onde vai e como vai. Isto é uma insignificante comparação para ver que a humanidade nunca poderia encontrar a sua verdadeira origem. Porque o pensamento, a imaginação foi feito do chão, que já estava feito. Antes de ser Sol, era um corpo de energia racional, habitante do mundo racional, que vieram progredindo por conta própria e daí perdendo as virtudes, se degenerando. E essas virtudes se reunindo, já degenerada do que eram, formando foco de luz pequeníssimo, e que com o tempo foi aumentando, com a continuação do progresso da degeneração. E que o resultado da degeneração foi a extinção dos corpos racionais que se extinguiram, uns tanto em cima da resina e outros tanto em cima da planície, dando formação ao homem e à mulher. E esses 7 personagens que aí estão, com a forma de seres humanos, é para dar uma boa compreensão da forma e a origem dessa deformação. Os corpos deles são assim, como os que aí estão, e sim, corpos de energia elétrica e magnética degenerado, habitando o astral superior, que é Marte, Vênus, Mercúrio, Júpiter, Saturno, Vulcano, tem esse também, o Vulcano, que é exatamente Urano, Netuno, Plutão, e muitos outros habitantes siderais que foram formados e que vamos conhecer toda essa realidade da cultura racional. Então, eu vou parar esse vídeo por aqui, que já está com 1h30, e amanhã darei sequência a este vídeo. Esse é o terceiro, irei para o quarto, dando continuidade à minha compreensão e consideração desses ensinamentos divinos superior, transmitido por esse habitante do mundo racional, que é o racional superior, através de seu porta-voz único, sem segundo nem terceiro, senhor Manuel Jacinto Coelho, este ser iluminado, que nos transmitiu estas mensagens, para nos dizer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos, e que agora estamos passando a se conhecer, a sabermos verdadeiramente o porquê de tudo assim ser, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos, e como tudo se formou, se originou, este mundo,
a verdadeira origem da humanidade, a verdadeira origem do universo e sua mecânica celeste, e a epigênese, que é o mundo racional, a raiz mestra, fecundadora da formação e criação de todo o universo, que é o nosso mundo de origem. E que agora estamos de volta, estudando para nos desenvolver, para voltarmos à eternidade, a sermos o que éramos, racionais puros, limpos, perfeitos no mundo racional. Ressurgirmos para a nossa vida verdadeira e eterna, nesse supermundo cósmico que é o mundo racional. Então, meus amigos, aqui eu vou ficando. Esse vídeo terá sequência até chegarmos à 21ª eternidade, que ficamos nessa sétima eternidade aqui da planície, né? Ou seja, não da planície, mas sim dos habitantes, os habitantes do mundo racional, que viviam eles na sétima eternidade, então vão ficar na sétima, desse número, nessa ordem sagrada, que é as 7 partes do porquê assim somos, e vamos entender por que deixamos de ser monstro, passando para selvagem. Aí, a partir do próximo vídeo vamos abordar sobre esse tema aí, esse assunto, na sequência das 21 eternidades dessa deformação racional. Então, quero deixar aqui o meu abraço a todos que estiveram até agora comigo aqui nessa transmissão. Lucinete, Antares, de modificar o verdadeiro alfabeto astrológico. Vamos chegar lá, viu, Lucinete, no alfabeto de astrologia racional, né? Importante isso aí que a Lucinete está falando. Quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhar. Carmen Bright Lima, salve, salve, um abraço, Lucinete. Aurenita, Inácia Andrade, salve, salve, meu irmão racional, uma boa tarde para você também, viu, minha amiga, minha irmã. Jacineia Peçânia, salve, salve. Irmãozinho Cláudio, gratidão sempre. Um abraço para a senhora também, dona Jacineia Peçânia, Lucinete também, aqui conosco, Carmen Bright, Valéria Sampaio, Inácia, salve, meu irmão racional, Lucinete, a fala artificial, que é criado depois de modificar o alfabeto natural. Vamos chegar aí, viu, Lucinete? Tem muitas informações aqui da Lucinete, ok? Professora Berenice da Física Quântica também nos acompanhando, Valéria Sampaio. Então, vamos ficando por aqui para não cansar a memória dos nossos irmãos, das nossas irmãs, né? Então, por aqui ficaremos. Um salve a todos. Boa tarde, boa noite, um bom dia. Que Deus esteja com todos vocês, conosco e no meio de nós, né? Que é o raciocínio. E o raciocínio é o elo de ligação com o racional superior. Este é raciocínio superior, todo raciocínio. Fui.